Quando eu era criança, no ano de 1970, tinha em torno de 9 anos de idade. Eu sempre ia e voltava de carroça com meu pai e um tio da roça onde eles trabalhavam. Sempre fazíamos o mesmo caminho. A estrada era de chão, muito barulhenta, cheia de pedrinhas e buracos, e ao redor só havia mato. Mas a certa altura do caminho, havia um barranco bem alto dos dois lados da rua, e foi ali que um dia eu presenciei algo muito bizarro, que eu me lembro até hoje. Depois do trabalho, estávamos voltando para casa como de costume, e em torno das 6 horas da tarde, quando o sol já estava se pondo e o céu estava aquele laranja lindo já querendo escurecer, só ouvia o barulho da nossa carroça e os passarinhos procurando seus ninhos para repousarem. Fora isso, um silêncio típico de cidade do interior. Eu sempre sentava na parte de trás da carroça, junto aos milhos colhidos e alguns sacos de ração para os animais, e o meu tio e o meu pai no banco da frente guiando a carroça. Foi quando, do nada, os cavalos relincharam, como se assustassem com alguma coisa. Porém, a gente não viu nada. A estrada era uma reta bem longa e vazia, e eis que surge uma carroça no sentido oposto ao nosso, vindo a toda velocidade. Só que não fazia barulho algum. Os nossos cavalos ficaram alvoroçados, e eu percebi meu pai e meu tio aflitos, pois a estrada era estreita, e na velocidade que a outra carroça estava vindo, nós precisaríamos parar e retirá-la ao máximo para a beira da estrada, para que eles pudessem passar. À medida que se aproximavam, o barulho não acompanhava, e isso foi muito desconcertante. Pensamos que eles iam bater diretamente de frente com a nossa carroça, e nós nem poderíamos fazer nada. Só ficamos esperando que parassem e fizemos sinais com as mãos, gritando para que diminuíssem a velocidade. Só que a carroça conseguiu passar pelo nosso lado, sem encostar na gente e sem fazer barulho algum. As duas pessoas que estavam nela tinham vestimentas pretas, com capuzes, e a gente não conseguiu ver seus rostos. Os cavalos eram lindos e brancos e sem sujeira da estrada de chão, o que era impossível naquela estrada de chão vermelho. No momento da passagem deles, nós só conseguimos ficar olhando, imóveis, e seguindo com os olhos aquela cena toda. E pasmem! Ao virarmos a cabeça para acompanhar onde iriam esses dois com tanta pressa, vimos a carroça subindo o barranco na maior velocidade, e quando ela chegou ao topo do morro, ela simplesmente desapareceu. Assim como ela surgiu, no piscar de olhos ela se foi. Não tem explicação para tal evento, pois aquilo era humanamente impossível. Um barranco de quase uns 4 metros de altura, reto, aquilo não fez sentido nem para mim, que era uma criança, muito menos para os adultos que presenciaram tudo aquilo. Porém, eu não sei se para não me assustar ou também porque eles estavam com medo, eles não tocaram mais no assunto e seguimos viagem até a casa. Todos estarrecidos e se perguntando mentalmente o que foi aquilo. Ao chegar, percebi eles comentando com outros parentes sobre o ocorrido, e eu fiquei escondido observando e escutando tudo, para que eu pudesse contar na escola depois para os meus amigos, é claro. E o que eu ouvi das conversas foi que não fomos os primeiros a ver tal carroça fantasma. Disseram que, exatamente naquele mesmo barranco, alguns moradores locais relataram terem visto a mesma carroça, era a mesma descrição e a mesma forma do ocorrido. Até hoje, já adulto, eu me pergunto o que foi aquilo. Por que a gente viu? Quem são aquelas pessoas? Seriam almas vagando entre os dois lados? Ou então seria uma realidade paralela? Essa história aconteceu comigo e com os meus amigos de trabalho numa cidade do interior do Paraná, enquanto trabalhávamos em uma obra. Estávamos eu e mais 3 amigos naquele dia. Tínhamos acabado de assentar os tijolos para fazer o muro do terreno, quando deu perto do meio-dia e a fome chegou. Depois de tanto trabalhar no sol ardido, paramos um pouco para almoçar e descansar na sombra das árvores. Pegamos nossa marmita, sentamos num tronco que estava caído no chão debaixo de uma árvore e ali comemos e ficamos batendo um papo para descontrair.
De onde a gente estava, era possível ver a estrada, que era uma subida íngreme que dava de frente com o muro da casa. Então vimos um moço de bicicleta descendo a rua, em alta velocidade, e pensamos: meu Deus, que cara doido, imagina se falta freio. E à medida que ele se aproximava da casa, vimos que realmente tinha algo errado. Achamos que o freio realmente tinha faltado. Corremos para tentar ajudar. Não sei, talvez segurá-lo de alguma forma, mas ele vinha em disparada, muito rápido. Foi impossível fazer qualquer coisa se não observar sua queda. Não ia dar tempo de se aproximar dele também. Então, na hora que tragicamente ele ia bater no muro da casa, ele simplesmente atravessou o muro e desapareceu. Ouvimos até o barulho da batida, do seu grito, e já estávamos postos para socorrer e acalmar, pois sua queda ia ser feia. No muro, não tinha nenhum sinal de batida ou estrago. A rua não ficou com marcas de roda de bicicleta, e o mato ao redor do muro nem sequer amassou. O que houve ali nos chocou tanto. Nunca passamos por isso na vida antes. É uma história que guardamos para contar para os nossos netos. E sempre que nos encontramos, esse assunto vem à tona. Até hoje, não sabemos ao certo o que aconteceu ali.